Você falou em alimentos, você me fez lembrar agora uma pergunta que eu fiquei de fazer para você também. Existe, então já está provado que existe uma relação direta, em determinados casos, do alimento com o cérebro. E existe alguns alimentos que são piores para o cérebro? Tem alguns que são ruins, mas tem uns que já são violentos. Por exemplo, o açúcar. O açúcar ele cria um circuito de dopamina no cérebro tão absurdo que ele é similar à cocaína. Entendeu? Então a gente estudou alguns ratos e colocou de um lado, botamos os ratos, né? De um lado colocamos cocaína, do outro lado colocamos açúcar refinado. Enquanto o açúcar refinado estava presente, os ratos davam preferência ao açúcar refinado. Acabava o açúcar e ia para a cocaína. O sistema dopaminergético ele é altamente ativado no açúcar. Então você vê que o brasileiro usa 150 gramas de açúcar por dia. Pode usar no máximo 27 gramas. Quer dizer, dá 5, 6 vezes mais aquilo que ele pode usar. Quando ele ingere o açúcar demais, ele gera um sistema de recompensa. Sistema de recompensa gera ansiedade. Entendesse? Então, tanto dá sistema de recompensa quanto sistema de abstinência. Se eu não tenho, eu quero usar, fico ansioso. Se eu tenho, eu quero mais, eu fico ansioso. Então, aquela mãe, né, que não consegue resolver o caso do filho que está hiperativo mentalmente, ela está dando um achocolatado todo dia de manhã, com leite de caixinha para essa criança. Quer dizer, de 2 colheres de achocolatado, 1,5 colher açúcar refinado. Então, essa criança é drogada. E aí ela vai pro psicanalista, ela vai agora nós temos terapia, né? Isso, nós temos uma área muito interessante agora que é o psicopedagogo, né, que está muito em alta e está fazendo um bom trabalho, mas aí o psicopedagogo não consegue resolver o caso porque a criança está viciada em doce, né? E o açúcar é tão profundo que chega um momento que a pessoa não sabe se ela está ansiosa porque quer comer doce ou se ela quer comer doce porque ela está ansiosa. Você entendeu? Então o doce, essa questão, o açúcar refinado em si é um dos grandes vilões, né, do cérebro. E só para ter uma ideia, o nosso cérebro precisa de muito magnésio, para poder funcionar corretamente. Tanto é que o magnésio mais utilizado para o cérebro hoje é o magnésio treonato. Então, quer dizer, a importância do magnésio chegar no cérebro é muito grande. E a dificuldade para o magnésio chegar no cérebro também é muito grande. Sabia que tem uma barreira no cérebro chamada barreira hematoencefálica. São 3 células que não deixam nada entrar lá dentro. Porque é a central do corpo. Já pensou se entra uma toxina lá dentro? É uma proteção, né? A proteção. E o magnésio não consegue entrar sem a treonina, que é um aminoácido que a gente não come muito por aí. Não tem muito. Então eu preciso da treonina para chegar lá. Por isso que o magnésio treonato vai direto no cérebro e faz um trabalho mais interessante. Agora, vamos falando em magnésio. Por que eu falei do açúcar? Porque quando você ingere uma molécula de açúcar, você precisa de 54 moléculas de magnésio para metabolizar aquela molécula de açúcar. Metabolizar uma? Você roubou todo o magnésio que ia para o cérebro. E não tem como funcionar o cérebro. Ou seja, não adianta você tomar o magnésio treonato se você continuar com açúcar. Isso, é por aí? É isso aí. Pô, que loucura, hein? Esse é o caminho do açúcar, esse é o caminho do vício, né? E temos também outro problema, que é o café. O café é mais violento que o açúcar no sentido de esgotamento mental. Por quê? Porque o café, não é café. Nós vamos falar da cafeína. A cafeína é um metabólico secundário, que é da classe dos opioides, alcaloides, né? Que é a classe da heroína, da cocaína. Por isso ina, né? Ina, né? Cocaína. Heroína. É igual a zite. Entendeu? Então é uma classe, claro, menos letal, menos grave do que uma cocaína, por exemplo, no sentido de social, mas como ela é usada direto, a cafeína ela bloqueia a ação da adenosina. Deixa eu explicar para o pessoal que está em casa o que é isso. Vamos lá. A fonte de energia do nosso corpo chama-se ATP. Então, são 3 moléculas de fósforo e uma molécula de adenosina, é um hormônio. Ok? Essa adenosina ela é formada por outras 2 moléculas. Uma delas é um açúcar especial. Tá? Então formou essas 3 moléculas. Na divisão dessa molécula existe uma explosão, que aí forma a tal da ATP. A energia do corpo precisa disso aqui. Então, são ATP, trifosfato 3, né? E vira uma ADP. Fechou. Quando eu queimei essa energia, solto uma adenosina. A adenosina é um marcador do corpo, vai para a corrente sanguínea. Se está no corpo a adenosina sozinha, é que eu gastei uma ATP. Se eu gastei ATP, eu gastei energia. E se eu gastei energia, eu tenho que descansar. Então, a cafeína bloqueia a adenosina. Então, o corpo está cansado, não sabe que está cansado. Deu para entender mais ou menos? Claro, entendeu? Com certeza. Então, a cafeína bloqueia. Eu tomei um café hoje à noite, sei lá. Não tem nada a ver isso aí. Mas nós estamos falando de pessoas que tomam café todo dia.
Então elas vão tomar cafeína todo dia e elas vão estar sempre bloqueando a ação da adenosina. Às vezes ela está cansada, ela precisa descansar, e é 10 horas da noite, é meia-noite, ela tem que dormir, né? Não é o sentido? Tô cansado, tem que fazer o quê? Descansar, ué. Isso, tem que descansar, não ficar andando. Uma vez ou outra, não é o caso. Então aí ela pega e toma um energético, que aí é mais de 10 vezes pior do que um café. Ela come um chocolate, né, para poder resolver esse caso. Então ela vai fazer sistemas de que o cérebro se canse, mesmo não estando cansado. Quer dizer, ele está cansado, mas não sabe que está cansado, né? Então quando eu tomo, aí eu tomo ainda café, enganado, ainda né? eu tomo café com o quê? Com açúcar. Com açúcar ainda eu boto açúcar para resolver a parada, entendeu? Para poder adoçar aquilo. Então eu tô tomando, na verdade, um veneno pro cérebro. Café com açúcar é um veneno pro cérebro. Então eu quero, eu não tenho problema nenhum com a mente. Então, quanto tu pode tomar? Não, agora eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu tô numa síndrome do pânico violenta. Então, chegou o momento de você ficar um tempo sem esse teu cafezinho, porque senão você vai ficar sempre bloqueando a ação da adenosina. Então, quando se faz estudos sobre café, se vê que ele é um estimulante. E ele é um estimulante. E toda droga estimulante deprime depois. Você que está em casa, às vezes você já foi viciado em cocaína, ou heroína, ou... Heroína menos, né? No Brasil é mais cocaína, crack, que é uma pasta à base de cocaína. Então, você vê que existe a tal da noia, né? Você usou aquilo, depois deprime. Porque toda droga estimulante Deprime depois. Aí tem que usar de novo. É o que acontece no café. Porque o cara tem que ficar naquele mundo que não é real, né? Isso, é da química do cérebro isso aí. É do sistema de recompensa. Não é só o café que faz isso, né? Nós temos a taurina que faz isso, outras drogas que fazem isso. Mas, no caso do café, é quando eu uso a cafeína de uma forma indiscriminada ou como uma base de uma bebida para mim todo dia, eu vou ter sempre um cérebro ansioso. Esse é mas tem mais o último aqui, posso falar? Dá tempo? Dá, claro. Né? Então, esse aqui, na verdade, está sendo estudado muito, não é tão explicado hoje quanto o açúcar e quanto o café, né? Quando eu falo do café, eu estou falando da cafeína. Cafeína. Ok? E soluções que seriam mais viáveis, não tão saudáveis, mas mais viáveis, seriam um café descafeinado, né? Já seria uma grande sacada para a questão da ansiedade. É o trigo. Tá? Nós estamos estudando muita farinha de trigo hoje em dia e a associação que existe entre o trigo e a associação que existe entre o autismo, por exemplo, é absurdo. Pacientes e pessoas que têm filhos autistas, né, que cortam o açúcar e que cortam o trigo dessa criança, vão perceber uma redução de 50% dos sintomas desse autismo.